Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim falar nesse canal lindo e maravilhoso sobre um tema que eu andei pensando. Por que a gente se acha importante demais? E além disso, por que a gente se acha superior às outras pessoas por coisas, na minha opinião, tão idiotas? Exemplo. Muita gente que é da área da educação, se você for, não se ofenda, se sente superior a pessoas que não têm um diploma, a pessoas que não concluíram o ensino médio, a pessoas que não concluíram, sei lá, o fundamental. Pessoas da educação, não estou dizendo todas, tá? Mas eu já vi pessoas da educação, professores, que se intitulam superior, mesmo que indiretamente, tipo, ó, tá vendo o que acontece se vocês não estudarem? Tal pessoa não tem ensino superior, ou tal pessoa tem filho cedo, ou tal pessoa não pôde estudar por tal motivo. Essas coisas prejudicam porque tá total, beleza. Vamos supor que essa pessoa não seja a detentora da verdade. Vamos supor também que essa pessoa não seja Deus, onde essa pessoa define se a pessoa vai ter uma vida boa ou ruim a partir de estudos. Certo? Então daí a gente consegue pensar, tipo assim, as coisas idiotas que as pessoas pensam para poder se intitularem melhor ou superiores às outras. Tipo, se você não tem esse cordão que eu tenho, você não pode ter 1000 inscritos no YouTube, porque só quem tem esse cordão tem 1000 inscritos no YouTube. É a mesma coisa que eu falar que as pessoas que têm diploma têm uma vida boa, não necessariamente. Tipo assim, como metrifica uma vida boa? Quem tem mais dinheiro? Porque que eu saiba, a gente busca se qualificar para entrar para o mercado de trabalho. E a gente entra no mercado de trabalho porque a gente quer dinheiro. E o dinheiro, na cabeça dessas pessoas, é a moeda mais valiosa. Tipo, é o que te define como valor. Ok que a gente vive numa sociedade capitalista. Calma, tô falando muito rápido. Ok que a gente vive numa sociedade capitalista. Mas pensar que o dinheiro é a única forma de medir o valor de alguém é incoerente, não concorda comigo? Contraponto não. De maneira semelhante, a gente pode falar das pessoas que se acham importantes demais. Quando eu estudava comunicação, a gente aprende que o cara tímido, o cara que é tímido, ou o cara que sente que as pessoas vão julgar ele tem esse senso de importância muito grande. Por quê? Engraçado como eu faço analogia às coisas que eu aprendi, né? Comunicação com pensamento crítico, com questionamento. O cara que é tímido, o cara que é mais... Tipo, cara, as pessoas vão pensar sobre o que eu vou fazer. Não, e se eu for lá e eles me julgarem? O que eles vão pensar de mim? E se eu fizer tal coisa, o que eles vão achar? Essa pessoa dentro dela, ela tem o que a gente chamava de senso de... O efeito holofote, que essa pessoa acha que tem vários holofotes virados para ela. Quando na verdade não. Quando na verdade as pessoas se preocupam com elas mesmas. Entende essa sacada? As pessoas se preocupam com a vida delas. Elas não têm muito tempo a pensar na gente. E às vezes a gente fica se sabotando muito, pensando muito sobre tipo, cara, o que as pessoas vão achar de mim? Quando na verdade elas não estão achando nada. Entende? Elas podem até te julgar. Elas podem até, nossa, como fulano tá feio hoje. Mas, tipo, passa batida, entendeu? Não vai ficar pensando, caraca, como o fulano tá feio hoje, cara, impossível, a gente não vai dormir. Olha, saiu no jornal, como o fulano tá feio hoje. Não, não existe isso, entende? Não existe isso. E é bom a gente tirar esse senso de importância, porque muitas coisas partem desse princípio. Se eu me acho importante demais, concorda que eu também vou achar as minhas ideias importantes demais? Tem gente que... Eu já fui assim. Eu falo que tem gente porque eu já fui assim. Tem gente que pensa que a sua ideia é tão valiosa, mas tão valiosa, que falar para os outros é uma perda de tempo. Eu não me orgulho de ter sido assim, muito pelo contrário. Mas existe esse tipo de pessoa que acha que o senso de importância é tão grande, mas tão grande, cara, eu não vou falar minha ideia para ti, porque tu não vai me entender. Eu sou tão complexo, meus pensamentos são tão profundos que você não consegue me compreender. Percebe? E isso vai desde se achar superior, vai desde achar sua ideia importante demais, até decisões políticas, decisões interpessoais muito importantes que são baseadas nesse senso de importância.
Então é importante a gente tirar esse senso que a gente tem de importância demais. Sabe? Tipo assim, cara, qual foi a última vez que você não se achou tão importante e fez algo que você nunca fez? Qual foi a última vez que você falou com alguém que você nunca achou que falaria porque você tirou a imagem que você tem de você mesmo? Que você pensou diferente sobre essa imagem que você tem de você mesmo e fez algo diferente? E que resultados isso te gerou? Eu posso contar diversas vezes que eu fiz algo que eu nunca me imaginei fazendo e eu me senti extremamente bem. Extremamente bem. Como, por exemplo, aprender a andar de skate. Muita gente que me conhece até hoje não sabe que eu sei andar de skate. Claro que eu não sei ser um profissional de andar de skate, mas eu sei, cara, eu desci a ladeira. Entende? Eu desci a ladeira de skate. Eu achava isso sensacional. Mas eu olhava pra galera do skate e falava assim, cara, como esses caras valorizam tanto um hobby? Tipo, eles acordam cedo, no domingo, pra descer uma ladeira. E um tempo depois, estava eu acordando cedo, no domingo, para descer uma ladeira. Isso quando eu era mais novo. Então é importante a gente ir quebrando, sabe, esses paradigmas que a gente tem, que a gente se acha importante demais e que a gente acha que a gente não é mutável. Também isso é muito importante. Tipo assim, cara, beleza, eu sou tímido hoje, eu sou travado hoje. Mas será que daqui a 5 anos eu vou ser a mesma pessoa? Será que eu não posso fazer algo de diferente para poder mudar isso? Saca? Tipo, será que as decisões que eu tô tomando realmente estão sendo condizentes com os meus valores internos? Ou não? Ou eu tô pensando no que os outros vão pensar sobre a minha atitude? Saca? Por exemplo, um exemplo um pouco do meu dia a dia. Hoje eu tava estudando e por algum motivo uma aluna teve que levar seu filho pra assistir a aula, porque não tinha ninguém pra ficar com ele, certo? A criança, tipo, tinha no máximo 2 anos, 1 ano, tipo, aí a criança ficou, resumindo, a criança ficou andando pela sala, falando com os alunos, inclusive falou comigo, mexeu no meu livro que eu tava lendo, enfim. A atitude que eu quero falar é a seguinte: uma menina que não é necessariamente amiga da mãe da criança, a mãe da criança estava muito constrangida porque a criança estava mexendo com todo mundo, estava chorando, estava gritando, estava derrubando alguns objetos. A mãe muito constrangida, então uma aluna que não é próxima da mãe foi lá com a criança, pegou o celular dela, o professor permitiu claramente, pegou o celular dela e apresentou um desenho à criança, e a criança ficou entretida no desenho. Imagina se essa mulher, se essa menina pensa, o que a mãe vai pensar de mim? O que será que ela vai achar? E os outros ao redor? Vão pensar que eu sou mãe? Por pegar a criança? Ela não seguiu essa base de raciocínio. Ela foi no problema, ela foi pragmática. O problema é, a criança está entediada, então eu vou entreter ela. E pasme, a criança dormiu com ela. Com a menina que ele não conhecia, era um menino. A criança era um menino. O menino dormiu com essa desconhecida pra ele e pra mãe dele. A mãe dele não é amiga dela, mas provavelmente se tornaram amigas depois desse ocorrido. Entende? Então, tipo assim, às vezes a gente tem que tirar esse senso que a gente tem da gente mesmo. Saca? Que tipo, cara, eu não vou fazer isso porque não é minha praia, eu nunca vou fazer isso. Tipo, cara, não, olha, aquele pessoal totalmente averso a mim. Uma coisa que a gente aprende na comunicação é que nem todo mundo sabe de tudo a ponto que não consiga aprender mais nada. E nem todo mundo sabe tão pouco a ponto de que não consiga ensinar nada. Essa frase é muito poderosa. Quando eu escutei essa frase, eu falei assim, caraca, brilhante. Entendi. Então quer dizer que eu posso aprender com os outros, eu posso ter novos valores e ainda assim posso ensinar valores. Quer dizer que eu posso ensinar o que eu sei, o meu conhecimento, e ainda assim aprender, ainda assim obter mais conhecimento com os outros. Eu acredito muitas das vezes que é isso que falta nas pessoas. Tirar esse senso de importância. Ah, eu nunca vou dar moral pra fulano porque fulano é de tal jeito. Eu nunca vou ficar com aquele cara porque aquele cara é muito feio. Ou eu nunca vou ficar com aquela menina porque aquela menina é muito feia. Ou eu nunca vou conversar com alguém porque aquele fulano é muito chato. Experimenta fazer. Você vai ver que a vida não é tão linear quanto a gente pensa. Que os nossos valores eles não são tão importantes como a gente pensa. É isso. Como diz o Rick Morty, Rick, não Morty, né? Mas da série Rick Morty. O Rick diz,
O universo é tão grande, são tantas possibilidades, que o que você faz não importa. O universo é tão grande, existem tantas possibilidades que o que você faz não importa. Essa é a grande mensagem desse vídeo. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, deixe seu comentário se você concorda comigo, se você não concorda, eu leio todos os comentários. Todos os comentários. Como se tivesse milhões, né? Mas um dia vai ter milhões. Escuta o que eu tô dizendo. Muito obrigado.